Vamos lá. Bom, então, como hoje nosso último encontro antes das férias, os recadinhos de sempre, a gente fica o julho inteiro sem encontros, a gente volta na primeira sexta-feira de agosto, salvo engano, é dia 4, eu acho que é dia 4, terça-feira é dia 1º. Então, no dia 4 de agosto, se tiver qualquer mudança, eu acho que nesse grupo não vai ter, mas se tiver qualquer mudança de horários, se eu desistir, for para praia, sei lá, fazer nada da vida, eu aviso também. E eu vou avisando nos grupos antes de voltar em agosto. Aproveitando que eu estou falando também já no gravado, eu não vou fazer uma conferência de quem fica ou quem continua. Então, se você está assistindo esse vídeo ou está aqui ao vivo, a permanência no grupo do WhatsApp já confirma que vai permanecer. Porque se eu for confirmar todo mundo, não vai rolar. E é isso, tá bom? Eu fiquei sabendo que eu preciso avisar isso, eu achei muito esquisito, mas não tem pagamento em julho, então não quero dinheiro de vocês, só em agosto. Beleza? É isso. Bom, como o nosso último encontro, em teoria, a gente vai encerrar esse assunto do desejo da demanda para em agosto entrar em um assunto novo, né, novo entre aspas, porque ele sempre se amar. Eu pensei em hoje fazer uma retomada dos assuntos, uma espécie de revisão, né, um pouquinho de cada do que a gente viu, e ao mesmo tempo finalizar com tudo que a gente viu jogado numa prática, por exemplo, da clínica e tudo mais. Beleza? Então vamos por ali. Bom, alguém quer falar? Alguma dúvida do que eu falei? Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira ideia que eu vou trazer, vou colocar vocês aqui na tela do lado, é, eu vou retrazer, ia ser ótimo, retrazer, né? Retrazer. Vai ficar isso agora, porque a palavra é minha, eu uso como quiser. Vou retrazer de onde vem a ideia da demanda, como ela começa, e a gente tem vários pontos de vista, né? E o ponto de vista que eu apresentei aqui, que eu acho um dos mais simples e didáticos, não vou falar tão devagar como eu falo sempre, por ser uma revisão, mas fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? E eu vou colocar a demanda no esquema do Édipo, que é o esquema da Michelle, e aí depois eu trago o esquema que é meu, inventado, que eu tirei do banho, que eu tenho as ideias no banho. Então vamos lá. Primeiro lugar e mais importante para mim é que esse esquema que eu vou apresentar não é meu, é o esquema da Michelle, eu sempre faço questão de dizer isso. E aí, o esquema é o esquema do Édipo, né? Separado em 3 tempos, 3 acontecimentos. Opa, tempo lógico aí. 3 instantes. Gosto muito dessa palavra. E aí, onde se encaixa a demanda aqui, né? Primeiro eu vou falar do esquema do Édipo rapidamente, o que que acontece, para poder inserir a demanda nesse contexto. Bom, os 3 tempos do Édipo, que estão lá no seminário 5, lição 10 e 11, se não me falha a memória, e se possível eu incluo a lição 9, que é a metáfora paterna. Mas vamos pensar pelo seguinte ponto de vista, né? Primeiro tempo, a gente está falando aí do infans, o ser antes da linguagem, antes de adentrar, se sujeitar à linguagem. Em alguns casos a gente pode pensar o bebê, né? Falando simples assim. Colocamos vai tirar do Mercador de Veneza, que é o conceito de libra de carne. Então a gente está falando aqui, né, desse infans, não é um sujeito lacaniano, um sujeito barrado, etc. E a gente está falando do infans, o bebezinho, na relação com a sua mãe. Então aqui a gente está falando de um ser de necessidade. A gente ainda está falando de necessidade. Esse é o meu ponto. Então, coisas como Jéssica. Felipe, a ideia sobre dividir o grupo de iniciantes e dar continuidade desde aqui após as férias vai rolar? Muito provável, mas a minha análise, mentira, que eu não falaria isso. Mas eu tô para tomar decisões importantes nas férias. Então, mas eu vou decidir e eu aviso nos grupos, mas eu vou tentar fazer com que aconteça. Até para esse grupo eu poder, né, avançar um pouquinho e ao mesmo tempo eu conseguir, que é sempre o meu objetivo, poder acolher pessoas que estão começando e tal. Mas eu vou avisando, Jéssica.
Então, nesse primeiro tempo, a gente está falando de bebê e sua mãe, etc. Essa coisa toda. Então, aquela coisa, né? O bebê chorou, a mãe chega, ela que faz essa interpretação por mim do que está acontecendo comigo, eu não preciso fazer isso. O sonho de toda histeria. Eu não preciso fazer nada, o outro vai adivinhar o meu pensamento, o outro vai me dizer tudo o que eu quero, e ao mesmo tempo que o outro me diz o que eu quero, a gente vai querer a mesma coisa. Bom, e a partir desse momento, né, tem um efeito de corte, que eu gosto da palavra impacto, alguma coisa acontece, algum impacto. A patinha precisa ser melhor mexido. E aí a gente está falando de um sujeito. O que que é esse sujeito? Em determinado momento, o bebê está ali com a mãe, então eu choro, minha mãe chega. Eu choro, minha mãe chega. De repente, minha mãe não chegou. E aí eu falo, bom, peraí. Aí eu começo a perceber que ela se ausenta. Aí eu percebo a ausência pela primeira vez. Esse movimento é importante para a gente, porque a gente vai ver da demanda. Então, neste primeiro momento, se a minha mãe não chega, alguns de vocês já escutaram isso 75 vezes de mim, só de mim, pelo menos. Então, se a minha mãe não chega, eu percebo que existe a possibilidade de ela não estar aqui, logo existe a possibilidade de que ela queira estar em outro lugar. E se ela quer alguma coisa, querer alguma coisa significa que você não tem tudo. E se você não tem tudo, significa que você é barrado, você é castrado de alguma coisa. Algo lhe falta. Logo, esta mãe, ao procurar alguma coisa, significa que ela é barrada. Ela falta alguma coisa para este, ao qual eu supunha não falta nada. E pior da história toda é que se eu supunha que eu era tudo para o outro, e neste caso o outro quer alguma outra coisa, significa que eu também não sou tudo, logo sou barrado. E é aqui que a gente instala um ponto importante, né? Eu já vou para o terceiro tempo. Mas nesse movimento, né, nesse impacto, nessa construção do primeiro para o segundo tempo, que é onde se instala a castração, né? Bom, tem alguma coisa aqui que falta, que aí depois de um tempo, lá na frente, a gente vai colocar que alguma coisa liga esses dois, que há um objeto, existe um objeto que falta para esses dois. E aí, automaticamente, esse objeto separa, mas ao mesmo tempo liga todos esses dois. Bom, e aí nesse pensamento, nessa construção, né, nesse bebê do Discovery Kids, muito inteligente, né, que lê Saramago aos 5 anos de idade, ele vai pensar, bom, se há o conceito de falta aqui, se algo falta nesse espaço, quer dizer que existe a possibilidade disso existir, né? Não dá para eu dizer que falta alguma coisa se eu não penso na possibilidade que isso existe. Logo, se falta aqui, existe em algum outro lugar. E aí o Lacan vai incluir um conceito, né, lá do Freud, que é a ideia do falo, não, fora do parênteses. A ideia do falo, e vai aparecer esse personagem, por enquanto personagem, que é o pai, que é um lugar onde existe, onde tem aquilo que supostamente falta aqui, que a gente vai chamar aqui só desse ponto de vista de A. Lembrando que o esquema principal é da Michelle, eu vou fazendo uma outra adaptaçãozinha. Beleza. E aí, só para finalizar, para não ficar incompleto aqui, como bom neurótico obsessivo, no terceiro tempo, nessa construção, falou, cara, tô mal ouvindo Marília Mendonça, porque o negócio é o seguinte, eu não tenho, ela não tem, só tem um outro cara que tem, e aí acabou para mim, entendeu? Não tem o que fazer. E aí o que acontece do segundo para o terceiro momento é que há uma luz de esperança, vou até colocar em verde, que eu fiquei sabendo que verde é esperança, do segundo para o terceiro tempo, que é uma pergunta, que muda as posições, é sempre uma pergunta. E a pergunta que acontece para cá é, bom, beleza, se você não me quer mais, momento 10 de relacionamento, se você não quer mais, foi embora, mas voltou. Aquela mensagem de um ex 2 da manhã, sexta-feira à noite, ué, mas se tu tá feliz lá, se tá resolvido, por que que tá me procurando? E aí a pergunta desse bebezinho, dessa criança é, por que que ela volta? Poderia ser um título de filme. Se lá tem e é 100% do que ela deseja, por que que ela ainda me procura? Por que que ela ainda volta para cá? O que tem em mim que necessariamente faz ela voltar? E aí começa a perceber esse ponto de vista subjetivo, que é, bom, no terceiro tempo,
o outro continua barrado, eu continuo barrado, mas, por enquanto, o pensamento neurótico o negócio é o seguinte, eu descobri, fazendo uns cálculos aqui, até fazendo uma ponte aí para o livro do Duncan, eu descobri por uns cálculos que não é que lá é 100% do que ela quer. Esse 100% é meu. Eu juro que isso aqui é 100%. Não é 100%. Lá talvez seja uns 50 ou uns 82,3. Ou seja, lá tem alguma coisa que ela quer, que eu não descobri ainda, vamos chamar de, sei lá, DM, Direct, desejo materno. E também tem alguma coisa em mim e é por isso que ela volta. Isso quer dizer que há uma disputa aqui que eu vou ganhar. Como? Eu só preciso descobrir quais são os outros 50%. Quando eu descobrir quais são os outros 50% que este tem, supostamente, se ele tem, eu também posso ter. E aí entra o conceito de troca, que é a troca simbólica. E aí, a partir desse momento, se instala um plano, que vai virar o plano infalível do Cebolinha, mas se instala um plano neurótico de, bom, eu só preciso descobrir o que o outro quer. Quando eu descobrir, o outro não vai ficar voltando e indo embora constantemente. Presença e ausência constante. Eu vou ter tudo que o outro quer. Tudo em absoluto, vou ser completo, etc. E aí vai ficar comigo e sucesso. E aí, para finalizar mesmo essa parte, o que eu costumo dizer dos três tempos é o seguinte, né? A conta é, no primeiro tempo, a conta do neurótico com o outro está dando um. Eu consigo fazer um com o outro. Somos completos, somos lindos, somos maravilhosos, incríveis, os passarinhos cantam, as crianças sorriem, Bolsonaro é inelegível, é tudo lindo, um dia muito bonito. No segundo tempo, o que acontece com a castração é que a conta começa a dar errado. Putz, peraí, essa conta de um mais um tá dando 3. Tem alguém aqui que não era para estar aqui no rolê. Então, esse é o segundo tempo. No terceiro, que é esse cálculo que eu consegui construir, eu falo, cara, sucesso, fiz uma continha aqui que volta a dar 1. Só preciso descobrir o que é esse X, que é o que o DM, o que o outro quer, qual que é o desejo materno. E aí, inclusive, isso vai instaurar o ponto de vista do que vou e o que queres e tudo mais. E aí o neurótico, então, fica focado nesse momento em descobrir o que este aqui quer. O que é isso? Consequentemente, ao descobrir, ele supõe que é só entregar para o outro. Tudo bem? Alguma pergunta daqui? Tudo Eu, bem. De lá. não, eu lembro da Michelle falando que a passagem do segundo para o terceiro tempo do Édipo é tipo a passagem do ser para o ter o falo. Exato. Aqui, um ser é 100%. Tipo, é uma pessoa, é um objeto. Quando eu estou falando do ter, o ter é possível ter troca. Se um tem, eu também posso ter. Isso descola o objeto. E aí, se eu for fazer, vou pular umas 20 casinhas aqui. É como se eu estivesse separando o objeto do significante. Que é o exemplo esdrúxulo que eu sempre dou, que é o seguinte. Ah, eu tô olhando aqui, tal, minha mãe sempre sai andando e ela vai atrás de um cara, eu não sei quem é esse cara, mas ele sempre tá aqui em casa. Descobri que é um cara aí que tá por aí toda hora, desde que eu nasci, esse cara tá aí. Ah, eu não sei, olhando para ele, vem a pergunta neurótica. O que será que também é uma pergunta neurótica que acontece sexta-noite numa DR de relacionamento? O que ele tem que eu não tenho? Aí existe a interpretação do desejo, por isso que o seminário 6 tem esse título. E aí o bebê vai construir, a criança vai construir qualquer coisa assim. Bom, acho que é, sei lá, uma barba. Aí eu tiro um pedaço desta pessoa, e não é a pessoa, é algo que ela tem. Aí por isso o verbo ter. Algo que ela tem. Porque se é barba, descobri aqui dando um Google que eu também posso ter. Aí eu estou dando o exemplo da barba, mas pode ser qualquer coisa. Eu suponho que seja inteligência, eu suponho que seja burrice, eu suponho que seja submissão, eu suponho, não sei, mas alguma coisa que eu tiro, extraio desse objeto, e aí este objeto é um ser, e aí eu estou falando agora de um ter.
porque a barba, a inteligência, a não sei o quê, eu posso ter também. Agora, ser outra pessoa, eu não consigo ser. Ok? Tá. E onde entra a demanda nisso tudo aqui? Supondo que vocês entenderam esse pedaço, até porque é uma revisão, isso aqui é a vontade para perguntar, vou fazer uma outra ponte agora. Que eu explico mais ou menos desse jeito, né? Quando eu busco isso daqui, ó, a ideia, agora eu vou separar Freud de Lacan. A ideia lacaniana, eu vou começar por Freud. A ideia freudiana, primeira mamada, como diz a Valinal, né? O primeiro café do dia você tem aquela satisfação e todos os cafés do dia que você toma, você quer voltar à sensação que você teve no primeiro café. Então, esse objeto, essa sensação, ela é uma marca. Isso é Freud, tá? Tem uma marca. E o objetivo é que você volte a sentir, falando de uma forma simples, a sentir a mesma coisa que você já sentiu. E a repetição busca esse movimento inicial, tá? Primeiro. Porém, isso Freud. Então, em teoria, se eu fosse falar isso aqui do ponto de vista do Freud, este primeiro tempo que somos juntos, que somos lindos, aquele momento que eu falei que tudo é perfeito, tal, 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 é um movimento de satisfação, usando essa palavra, plena, absoluta. 100% da satisfação ou a sua castração de volta. Esse é o ponto de vista que todo neurótico quer retornar. É só fazer um cálculo, lembra daqui, ó? É só fazer um cálculo e ao descobrir o que o outro quer, vamos voltar a ser um só, vamos voltar a ser lindo, maravilhoso. E é, supondo que vocês estão entendendo aqui, como a própria Michelle diz, um paradoxo neurótico. Por quê? Porque essa história do primeiro tempo é a história que eu uso da gota no oceano, por exemplo. Enquanto existe uma separação, a gota, super feliz, maravilhosa, tô aqui, tô curtindo a vida, tal, quero me encontrar com o oceano. Se ela se encontra com o oceano e dá um abraço, desaparece. Não existe mais essa gota. Ela é misturada ali de um jeito que nunca mais eu posso achar. Agora, percebe então que o neurótico quer uma completude com o outro, mas uma completude que faz ele desaparecer na sua singularidade. Fazer um com o outro, quem ganha é sempre o outro. O sujeito deixa de existir. Por isso, um paradoxo. Eu quero voltar a fazer um com o outro, mas, por outro lado, eu não posso fazer isso acontecer. Por isso que fica no ínterim, isso tem insatisfação. Beleza. Ponto de vista freudiano. Voltar a esse objeto, a essa satisfação, parará. Ponto de vista lacaniano. Este primeiro tempo não existe. Fazendo até uma brincadeira com o meme lá. Não existiu, não existe, não existirá. Então, vai chamar de um tempo mítico. Eu escrevi tudo errado. Por que mítico? Porque o Lacan vai dizer, e o assunto do tempo é muito importante em Lacan, e ele vai dizer, é um tempo suposto criado a partir de um efeito de corte. Felipe, não entendi porra nenhuma. A gente estava indo bem, estava criando uma relação aqui, agora você meteu essa, eu não entendi nada. Pensa assim, um efeito de corte. O exemplo é o seguinte, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Vou falar meio rapidamente. Eu tenho um círculo fechado. Esse círculo aqui. E eu peço para vocês nomearem, colocar uma legenda, no meu Instagram, bota uma legenda. E vocês vão virar para mim e falar assim, círculo. Parece uma bandeira do Japão? Parece, mas círculo. Vocês só vão colocar o nome círculo. E aí eu venho depois e faço isso aqui, ó. E pergunto para vocês, o que é isso? E aí vocês vão dizer, círculo. Mas vocês também disseram círculo aqui. É verdade. Então eu vou chamar de círculo preto. A partir do momento que esse segundo apareceu, eu preciso agora renomear o primeiro como círculo vermelho, para ele poder se diferenciar do outro. Ou seja, o nome vermelho, só apareceu quando o segundo apareceu, ok? Para poder se opor. Então, a existência desse obriga que esse aqui tenha um nome. Mesma coisa quando eu estou passando por um outro tempo. No segundo tempo, esse tempo e esse acontecem juntos. E aí, no segundo tempo, falando felipianamente, é mais ou menos assim. A criança vai pensar,
cara, na moral, tava tudo bem, mas eu não sabia que tava tudo bem, porque eu só sei que tava tudo bem agora que eu tô na merda. Entendeu? Agora que tô chamando minha mãe, ela não vem, quer dizer que existe a possibilidade dela não estar. Logo, eu estava bem e não sabia. Sabe quando você reclama demais, fala assim, cara, não devia reclamar, tava tão bom e eu tava reclamando. É um movimento anterior. Então, o segundo tempo cria a ideia de que antes não havia castração. Não é que não havia, é que você não tinha percebido. É que nem um meme que eu postei uma vez de brincadeira, assim, que a ideia é sempre sobre saber ou não saber. Era um meme que estava escrito assim, tudo bem você estar numa relação não monogâmica, só avisa a outra parte. Porque esse é o movimento, é sobre saber. Você pode viver uma relação não monogâmica durante muito tempo, só que você não sabe disso. Essa é a ideia quando você está num processo de castração. Então, este tempo, primeiro, é um tempo mítico. Ele nunca aconteceu. Ele é só uma suposição neurótica, diferente de Freud, que diz que existe uma marca, alguns de vocês devem conhecer como marca minêmica, ao qual eu quero retornar e sentir de novo. Isso é importante para a gente. O primeiro tempo não existe. Ele é uma suposição, não existiu. É uma suposição de que eu vou voltar a ter satisfação plena ou a sua castração de volta. Beleza? Hum. A partir desse ponto de vista, se eu tenho uma ideia de que existe a possibilidade, exatamente aí que o nosso trabalho funciona, existe a possibilidade de 100% da satisfação acontecer nessa barra de loading, eu vou sempre tentar fazer com que isso aconteça. Mas como vai dizer Lacan, a satisfação é sempre parcial. Então, todo movimento de algo que ele vai chamar de a coisa, das Ding em alemão, esta coisa que pede satisfação, que pede que se satisfaça o tempo todo, isso que busca parar de pedir. Eu quero simplesmente parar de pedir a satisfação. Quando eu vou parar? Quando eu estiver satisfeito. E não é um alguém, é alguma coisa. Esta coisa que busca satisfação o tempo todo, esta pulsão que busca satisfação o tempo todo, só fazer uma coisa. Ela vai sempre buscar essa satisfação de forma repetitiva. Então, vai tentar preencher essa barrinha aqui o tempo todo. Só que aí vai chegar uma hora que isso vai parar. Eu vou ter a satisfação, vai acontecer o que eu quero. Só que quando eu tenho essa satisfação, eu percebo que faltou alguma coisa. Ficou ali com uma sensação de, putz, falta um pouquinho ainda para isso ser 100% satisfeito. E aí, como o próprio Lacan vai dizer, pelo menos no começo, a única possibilidade de uma satisfação total é na morte. Por isso ele vai dizer que toda pulsão é pulsão de morte. É uma... Qual a palavra? É uma... Vou usar essa, mas não é essa. Até porque ele fala em francês. Uma vertente da pulsão... Todas as pulsões são uma vertente da pulsão de morte. Beleza. Só que o fato de eu não conseguir e ser parcial, não quer dizer que, tipo, não, beleza. Tipo, eu li no livro do Coutinho que é parcial, sucesso, tô de boa, eu sei que não vai rolar. Não, isso sempre vai pedir mais e mais e mais satisfação. Beleza. A partir do momento que algo falta a ser satisfeito, isso vai se tornar eu ia dizer uma obsessão, mas aí apareceu da estrutura. Como que eu vou chamar esse resto, palavra importante, esse resto de, de satisfação, né? O que que eu vou fazer com essa falta? Se necessariamente isso aqui é o que vai me faltar, que eu não sei o que é, mas algo falta para me satisfazer, a partir de uma falta, não me resta outra alternativa a fazer com essa falta, a não ser desejar, supri-la, acabá-la, satisfazê-la e etc. Ou seja, esse desejo
que começa ou parte a partir desta falta é o desejo para Lacan. Então, o meu desejo, o ato de desejar, busca esse 100% da satisfação ou a castração de volta. E ao não acontecer o 100% da satisfação, 100% da castração ou satisfação? Falei certo? 100% da satisfação ou a castração de volta. Quando não acontece o 100%, eu me frustro. Como diz o próprio Goldenberg, né? A busca de uma repetição é sempre buscar a frustração, o objetivo de uma repetição é se frustrar. Por que se frustrar? Lembra que o tempo é mítico? Eu não consigo voltar para um tempo que eu inventei. Falando assim, mais simples. Então, eu sempre vou me frustrar na busca da satisfação plena e continuar buscando a parcial. A parcial é um erro de cálculo. Como é que eu falei para Helena Castelo uma vez? Eu miro no desejo, caio na angústia. Essa é a ideia neurótica. Então, eu vou continuar buscando essa satisfação ad infinito. O que resta para ter a satisfação, a gente vai chamar de desejo. Então, eu desejo esse algo que me completaria. Que não sei se vocês lembram, começou aqui, ó. Eu só preciso descobrir o que o outro quer para voltar para a satisfação plena. Só que isso daqui não existe. Então, este desejo, como ele não existe, eu vou parar aqui só para abrir as perguntas, porque tem mais coisa para falar. Mas este desejo, como ele não existe, como não existe um objeto possível que complete esse buraco, essa falta, eu vou perguntar para o outro o que ele quer. Ou melhor ainda, eu vou tentar descobrir. E perguntar é diferente de tentar descobrir. Isso na clínica funciona muito. E aí eu vou tentar descobrir como. Eu vou tentar escutar o outro. A história que eu exemplifiquei para o Matheus de brincadeira, aqui da barba, por exemplo. Bom, não sei, mas esta mãe está nomeando, nome do pai, está nomeando alguma coisa que está me substituindo. Quando a mãe pega você no colo, que vocês não vão lembrar. Tá? Assim. Bom, eu vou deixar você aqui que eu preciso terminar o meu seriado na Netflix. Não sei o que é, mas eu preciso ser isso aí. Vou te deixar aqui porque eu preciso trabalhar. Vou te deixar aqui porque eu preciso ver seu irmão mais novo que acabou de nascer. Vou te deixar aqui porque eu preciso ficar com seu pai, ficar com sua mãe, não sei. Ficar com sua outra mãe, ficar com seu outro pai. Então, eu vou nomear e aí o neurótico vai, a partir desse lugar que foi nomeado, desse grande outro, eu vou interpretar, palavra importante, eu vou interpretar esse dito. Eu vou receber esse dito, que pode vir de um programa de TV, pode vir da mãe, pode vir da babá, pode vir daquilo que supostamente é o que eu nomeei, eu coloco no lugar de quem sabe o que está faltando. E aí, nesse dito, eu interpreto. Ao interpretar, o Lacan vai chamar essa interpretação com esse I, imagem, ou ideal, uma criação, uma invenção, do A. A invenção que eu tirei do A. O outro vai lá e dizer, príncipe da mamãe. Então é isso que é para ser. Entendi. Quando eu for isso aí, a gente vai voltar. Tá, entendi. Então só ser esse príncipe aí, que aí eu vou voltar a ser lá 100%. Mas o que é príncipe mesmo? Aí eu começo a interpretar. Então, isso daqui, para quem não lembra, chama Delver. Bom, a partir desse momento, entre outras possibilidades, o que eu também faço com esse dito é, de novo, não existe nenhum objeto palpável, nada objetivo, alguma coisa que você aponta, que você toca, que você cutuca, que você faz cócega, que resolva esse buraco. Até buraco no sentido metafórico. Então, eu vou escutar do outro e vou tentar entender o que o outro quer. Isso, para a gente, se chama demanda. Ou seja, eu vou
Qual palavra que eu posso usar aqui? Eu vou articular, eu vou girar qualquer coisa que o outro diga, eu vou tomar isso como demanda, como um pedido, como uma objetivação desse buraco. Porque se vier do outro alguma coisa, eu falo, então para completar esse buraco, você quer que eu seja o maior psicanalista de todos os tempos da última semana. Você quer que eu seja muito inteligente. Você quer que eu seja submisso. Você quer qualquer coisa. Qualquer coisa que vier depois do você quer é uma suposição. E aí, pelo menos agora, eu tenho um horizonte. E aí, este buraco, que antes não tinha nada, agora tem um objeto. Isso se chama demanda. Vou parar aqui porque é muita coisa junto. Perguntas? Oi, Felipe, eu tenho uma pergunta. O grande outro, né, disse algo, né, fez um dito que foi interpretado como demanda, não necessariamente é a demanda de fato dele, é a interpretação que a pessoa deu, que aquilo é a demanda dele. Não existe demanda efetiva. A demanda é sempre uma interpretação. O outro pode te dizer, seja médico, por exemplo. Isso parece um pedido muito eloquente, mas eu não sei o que é médico para o outro. Eu sei o que é médico para mim. Eu sei o que é querer ser médico. E aí, como esse sentido e essa interpretação pelo próprio teor da palavra, teor, como eu tô chique hoje, como o próprio teor da palavra, são coisas diferentes, consequentemente, o objetivo vai ser frustrado, não importa a palavra que você receba. Esse é o ponto importante da clínica. O neurótico toma qualquer coisa como demanda. Porque ele precisa ocupar esse espaço, esse buraco, porque sem esse buraco ele vai ter que ficar com a falta. E esse outro está demandando, desejo dele, né, a demanda de um outro, e assim vai, digo assim, nas relações. Talvez. Mas não necessariamente é uma construção assim em cadeia. Porque esse outro, ele não é nem alguém. Ele pode ser um programa de TV, um podcast que você não sabe nem quem está falando, por exemplo. Mas o importante é que o neurótico demanda. Ele pede demanda. É alguma coisa assim. Lembra que eu falei, acho que foi no encontro passado que eu falei do cargo de abridor de picles? Foi. É isso. Eu preciso que alguém diga, ou eu tome qualquer coisa, uma respiração maior. Como assim? Você não gostou do que eu falei? Peraí que eu vou mudar então. Peraí que eu mudo, eu falo de outro jeito. É uma respiração, não precisa nem ser um dito. É um significante porque tem imagem acústica. Mas eu tomo um tom de voz a mais, eu falo, se ele aumentou o tom de voz, eu acho que ele quer que eu abaixe o meu. Não importa. Eu vou tomar qualquer coisa para eu poder ocupar esse buraco. E o nosso trabalho clínico é apontar para o paciente exatamente isso. Bom, você está tomando. Uma vez eu estava conversando com ela, com a Filipa, e ela estava apresentando um caso super interessante, que eu falou assim, né? Quando eu falo tal coisa para paciente, ela estava entendendo que eu estava fazendo tal coisa. E é isso que a gente marca. A gente não evita que isso aconteça. E nem causa de propósito, como algumas clínicas. Mas a gente marca, bom, por que será que você entendeu desse jeito? Por que que o meu tom de voz maior você entendeu desta forma? Que é isso semblant, exatamente. Mais alguém? Bom, já que tá tudo bem, posso continuar, piorar? Vou para outro ponto, se vocês quiserem me interromper, fica à vontade. Então, né, claro que isso aqui é um resumo do resumo. Aqui a gente está falando pelo menos uns 3 seminários. Então, a gente está falando de 3 anos, pelo menos, em 40 minutos. Beleza. Só que isso
Acho bonito, acho legal, acho um desenho legal. Inclusive, você está melhorando os desenhos, Faber-Castell. Mas e a clínica, né? O que isso tem a ver com a clínica? E é isso que eu estava trazendo nos outros encontros, nessa relação do discurso, que o Lacan vai dizer no seminário 2, né? Tudo isso é alguma coisa que a gente tem que perceber no discurso. Tem que não, você não tem que nada. Mas seria legal, seria interessante, seria produtivo, se conseguisse. Essa é a nossa ideia clínica. Eu vou fazer assim a minha ampulheta famosa, porque é mais fácil. E aí o Lacan vai trazer isso aqui, esse esquema, para dizer que o discurso, o ato da fala, acontece tudo isso aqui ao mesmo tempo. E onde a gente acha a demanda aqui, né? Primeiro, deixa eu fazer uma coisa. Se eu fizer isso aqui, para quem já conhece o esquema L, vocês consideram que está errado? Por exemplo, eu deveria colocar o A lá em cima? Vocês acham que sim? Vocês acham que tem uma posição? Ou vocês acham que é de cima? Vocês acham que é de baixo? Esse eixo fica trocando, né? O tempo Esse todo. aqui, É. sim. Esses dias eu estava vendo, lembrei disso porque eu estava vendo acho que um vídeo, alguma coisa assim, e a pessoa colocou aqui, né? O que normalmente a gente vê que o A' fica aqui em cima. Mas esse é um ponto importante. Isso daqui é um espelho. Então não importa o lado, tanto faz. Isso aqui vai sempre se inverter. Vocês podem ver, por exemplo, o A' aqui embaixo. Isso tanto faz. Esse eixo é uma fala simples. Bom, feito isso, o que vai acontecer, né? Só recapitulando. Aqui você tem uma posição de um sujeito, vamos pensar no sujeito de enunciação, parte o discurso daqui, inclui a fala sobre o ideal, lembra do ideal? Inclui na fala o ideal, que parte do eu, isso aqui é o eu se direciona ao outro. É como se todo discurso, toda fala, toda mesmo, fosse o seguinte, na clínica, né? Não vai fazer isso na festa de família, nem no bar. Todo discurso, a ideia é, fazendo essa construção, vai ser a seguinte: escuta, grande outro, eu já estou conseguindo ser aquilo que você disse para eu ser? E aí, o que acontece quando isso acontece desse jeito? Se o grande outro responde, ele pode responder com um balbucio, ele pode responder com um balançar de cabeça. Só que ao outro responder, isso aqui vai acontecer. Porque eu descubro que o que eu interpretei não é exatamente o que o outro queria. E aí eu vou interpretar de novo. Por isso que na clínica a gente escuta um monte de coisa, mas nosso objetivo é chegar nisso. Por isso que a gente faz perguntas tipo, não é desse jeito, né? Mas a gente pergunta, mas de onde você tirou isso? Assim, de onde você tirou essa ideia? De onde veio isso? Quando isso começou? O que a gente está tentando entender é qual foi o dito que iniciou tudo isso. Qual foi o dito que te constituiu? Então, beleza. Esse é o sentido do discurso que chega aqui. Aí o Lacan vai dizer, o grande outro é o lugar que o sujeito recebe sua mensagem invertida. É um lugar. Chegando neste lugar, eu recebo essa mensagem. E alguma coisa que eu digo é sempre assim, né? Que às vezes isso dá um nó na cabeça e às vezes faz entender. Isso aqui tudo pode acontecer com você aspirando sua casa falando sozinho. Você não precisa de uma outra pessoa aqui. Porque, como diz Benveniste, o eu sempre pressupõe um tu. Toda vez que eu falo, eu pressuponho um tu. Só que esse tu não é outra pessoa que vocês estão conversando efetivamente. É a pessoa ou a posição que você supõe que deve receber a mensagem. Vamos dar um exemplo disso, da mensagem invertida. Pensa nisso daqui, ó. Vou fazer dessa forma. Vou fazer com a setinha. Espera que tem um chat, mas eu já vejo, tá? Pensa que você tem qualquer discurso que parte daqui como sujeito, enunciado, mas oculto,
Deixa eu colocar o quote embaixo para a gente fazer uma brincadeira com um recalque, tá? Toda vez que você fala, vai junto, coladinho. Eu vou falar coladinho com o Google, mas vocês não iam entender a referência, porque vocês são muito jovens. Mas vai junto, coladinho, em direção ao outro, em direção ao destino, este vai junto. Então, supostamente, eu estou falando aqui. É que eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Mas imagina aí na cabeça de vocês, isso aqui andando junto, tá? Aí o enunciado chega aqui, a enunciação chega junto. Aí você poderia dar um exemplo? Vamos pensar o seguinte, o próprio exemplo que o Lacan diz. Quando... Esse exemplo é tão batido que vocês falam, não grito mais, dá para inventar outro? Ele vai dizer o seguinte, né? Quando eu digo em direção ao outro, tu és... Eu não vou colocar minha mulher, até porque não obrigatoriamente seria esposa, né? Tu és meu mestre. Quando esta frase está indo aqui, ó, chegou no final. Ao chegar no destino, Lacan vai dizer, quem está dizendo isso? E isso parece uma pergunta, algumas vezes, confusa, porque como eu vou saber? Parece aquela pergunta, né? Tipo, você correu tantas vezes para o mesmo lugar, qual a cor do urso? Tem uma explicação para isso. Mas quando está na própria frase, está no próprio texto, que é a posição. Ou seja, quem poderia dizer, tu é meu mestre? Aí o Lacan vai dizer, bom, exatamente o inverso, que é eu, qual é o eu? Sou seu discípulo. Não sei se é assim que escreve, agora vai ser. Então, eu tenho um eu sem ele precisar ser falado. E este eu é quem eu quero que você veja. É esse eu que está aqui. Esse eu que vai aparecer. Essa é a construção de ideal, não esse. É porque nem tem eu aqui. Eu posso escrever eu. Agora vamos pensar vamos pensar num outro exemplo que aponta para o mesmo lugar, né? Um exemplo que não seja tão batido como o do Lacan. Se um paciente diz alguma coisa assim, né? Eu não consigo. Qual é a parte boa dos enunciados? A gente pode marcar repetições, porque não é necessariamente para cada enunciado que eu vou entender uma enunciação. A enunciação pode se repetir com enunciados diferentes. Eu não consigo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer nada. Frases que aparecem numa sessão, por exemplo. E, de novo, né? Eu digo isso para o outro. Ao chegar no destino, não vou carregar isso aqui que você já entendeu. Mas ao chegar no destino, o pensamento do analista é: quem é este, supostamente um ser, mas não é um ser, que não consegue, que não sabe fazer, que não consigo? Da mesma forma que eu tenho um eu aqui. Felipe, não tem algum nome. Bem, não tem problema. Alguma coisa como sou um inútil, sou incompetente. De baby, tá certo. Tá certo esse incompetente? Agora sim. Sou inútil, sou incompetente. Ou seja, este aqui apareceu sem ser dito. Ele é a denunciação. Qual é a demanda? Que você, grande outro, perceba esta posição. Porque esta posição, na caricatura que eu estou criando aqui, ela está próxima disso daqui. E talvez uma ou duas dentre vocês vai pensar, não, Felipe, como é que alguém vai ter como ideal ser incompetente? Me ajuda a te ajudar, né? O ideal não é uma relação moral de social. É uma palavra. É o ideal para o que eu suponho que seja ideal para o outro. E não é uma construção racional. E tudo isso para dizer que esta é a demanda, que você perceba o que eu estou te dizendo. Isso é um dos passos da clínica. E aí eu só consigo fazer isso entendendo essa inversão. Quem está falando? Essa pergunta, se vocês fizerem 10 cursos de psicanálise, pelo menos se vocês estiverem no lugar certo, pelo menos 9 vocês vão ouvir isso. Quem está falando? Esse é um manejo clássico. Quem está falando? Quem é? Às vezes é um manejo esquisito, assim, do tipo, sei lá, a pessoa chama Zezinho.
Mas qual Zezinho está fazendo tal coisa? Aí a pessoa fala, que raio de pergunta é essa? Eu já escuto muito isso. Porque é um exemplo de, eu estou tentando encontrar uma posição, e isso daqui é uma demanda. Só quando você marca tudo isso, é que você vai chegar na posição de questionar a demanda. Inclusive, saber se você está atendendo ou não atendendo a demanda. E o mais importante, atender demanda também é virar e falar assim, minha querida, você não é inútil. Bola para frente. Vamos que vamos. Foguete não dá ré. Vamos que vamos isso aí. Que isso? Nunca foi sorte, foi Deus. Não é isso. Não é para você desvirtuar o ideal, porque senão você entra em outro. Você assume uma posição de grande outro. E lembra que o neurótico está o tempo todo aqui como um radar, tentando pegar uns ditos para virar ideal? Você também está nessa posição. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Dependendo do que você diz, só substitui o ideal e ele vai entender como demanda. Então, você não atende essa. Atender a demanda é seguir o discurso ou a conversa, se vocês quiserem, apreendendo isso aqui. Bom, entendi que você é um inútil, mas não é a partir, é sempre voltando e questionando isso aqui. E aí, para finalizar, eu calo a boca, por enquanto. É isso que eu trouxe aquela vez para vocês, de que não há demanda de análise, pela Câmara dizendo no seminário 14. Ninguém demanda análise. O objetivo em uma análise é saber o que se demanda. É chegar nisso, no exemplo que eu estou dando. Por que você precisa sempre estar numa posição de inútil? Aí as coisas começam a acontecer. Luiz Helena. Luiz Helena, inclusive, é o nome da novela do Manuel Carlos, não? Você pode usar como exemplo uma relação abusiva para explicar essa teoria? Posso, mas acho que entraria na mesma lógica. O importante é sempre a gente pensar no dito, no que está aparecendo como, como conteúdo mesmo discursivo de uma sessão, né? Alguém pode dizer assim, ele não... Escuto muito essa frase, mas entre amigos. Ele não é surdo. Ele diz pra ficar quieta. Ele me trai. Poderia enfatizar várias coisas aqui nesse discurso, mas eu enfatizaria, por exemplo, mas por que tudo bem? Quem é, olha de novo, quem é este ser, esta pessoa, esse que está dizendo? Quem está assumindo uma posição de dizer que diante da traição está tudo bem? Aí você pode pegar palavras que, normalmente, inclusive, essas palavras aparecem no texto, tá? Só que deslocado. Alguma palavra como assim, eu estou sendo compreensiva, estou sendo passível, estou sendo obediente, estou sendo submissa. Alguma palavra que aparece no texto. E aí, quando você descobre essas posições, vou dar um pulinho aqui extra, tá? Quase, vamos chamar de esterilização. Quando você começa a descobrir isso aqui, como que chama, qual conceito lacaniano é inútil, com N, não sei, estou acostumado a digitar com corretor, tá vendo, jovens? Qual conceito lacaniano aponta? O que são, é uma pergunta esquisita, mas vocês vão entender. O que são esses termos para gente, lacanianos? Tem um momento que você acha que está todo mundo entendendo, percebe que ninguém está entendendo. Significantes, Felipe? Isso. Então, tinha chat aqui. Desculpa, Carolina, não vi o chat. São significantes. E agora a gente começa a falar que, bom, se isso é significantes, agora eu começo a entender o quê? Cadeia significante. Então, se isso é significante, eu estou falando de uma cadeia significante, o que falta? Saber como isso aqui se encadeia.
ou com que se encadeia. E aí começa uma outra etapa da análise. Mas, né, é uma evolução, que inclusive lá no gráfico mostra isso muito bem, mas isso é uma evolução que começa com, bom, tem uma ideia de constituição do sujeito que tem uma suposição de que existe a possibilidade de uma satisfação plena. Só que para conseguir essa satisfação plena, eu preciso preencher esse restinho que falta aqui, que eu desejo. O que eu desejo é preencher buraco. Aí, para preencher esse buraco, não tem um objeto. Então, bom, deixa eu tentar descobrir. Aí eu escuto, como se fosse um radar, escuto o que o outro disse, faço disso um ideal, inconscientizaço, e aí chego para todo mundo e crio estrutura discursiva que inclui na minha pergunta que o outro perceba que eu estou dentro de um ideal, com frases específicas. Sim, eu não acho isso nada fácil, mas é possível. Pelo menos ninguém nunca disse que seria fácil, né? É isso. Simples assim. Perguntas? Eu tenho outra pergunta. É, onde que fica o sujeito nisso tudo? É intervalar o sujeito, né, entre significantes. E, e aí, o que a gente faz com isso na clínica? O que talvez Enfim, dá para a gente coloca o começar... sujeito aí. Simples assim. Coloca o sujeito. O que dá para a gente começar a falar sobre isso é tudo isso é para mostrar para vocês que vocês vão começar a entender significante, a receber significante, a pensar significante. Quando você começa a fazer isso, por exemplo, inútil ou incompetente, alerta de spoiler. Inútil ou incompetente pode ser um significante, que vai se deslocar no máximo metonimicamente, ele vai com certeza ficar para o mesmo lugar, não vai deslocar. Conforme você continua ouvindo, fazendo esse movimento, que eu estou supondo que vocês não entenderam, se não entendeu a pergunta, eu ia falar, estou supondo que vocês não entenderam. E aí vocês vão perceber outro significante com esse movimento. Ao entender outro significante, você vai perceber que o paciente está ou entre inútil e incompetente, ou numa posição, não precisa ser oposta, mas ou eu sou inútil, incompetente, ou eu sou cobrado. Então, e aí, bom, me parece que o que está aparecendo aí é que ou você está entre cobrado ou inútil. Por quê? E aí, quando isso acontece, marca uma posição intervalar e o objetivo é avançar. Aí vai para um outro lugar. Mas o nosso objetivo clínico, a gente são vários, mas é mostrar isso aqui, ó. Ajudar o paciente a descobrir isso daqui. Eu sei que quando eu estou falando, parece muito racional, mas 80% do que eu estou dizendo é inconsciente. Como o nosso objetivo clínico é acessar o inconsciente junto com o paciente, não do paciente, a gente tem que mostrar isso aqui. O exemplo clínico que eu já dei nos encontros anteriores se encaixa nisso daqui, né? A paciente dizia, vocês vão lembrar disso. Bom, eu fui no ginecologista, ele disse que estava tudo bem. Eu fui no não sei se dá para falar dermato, tudo bem. Mas eu fui no dermatologista, fui no otorrinolaringologista e estava tudo bem. E aí eu falei, bom, quem é essa pessoa que está sempre querendo descobrir se está tudo bem? E aí ela diz assim, agora eu estou pensando se eu marquei uma sessão extra com o meu analista para que ele me diga que está tudo bem. Ela acaba de perceber que a demanda que ela tá não é que o otorrino diga que está tudo bem, e sim que ela está repetindo o procedimento de estar numa posição de convencer alguém de que ela não é culpada. Logo, alguém dizendo que está tudo bem estou sentindo um negócio, mas o outro disse que está tudo bem. Não é ela que está dizendo. E ela percebe a demanda disso. Bom, me parece que eu estou o tempo todo pedindo para o outro me dizer que está tudo bem. Pronto. É uma demanda. Percebeu a demanda.
Supondo que vocês entenderam isso, vocês vão entender isso aqui agora. O que é isso? Fórmula do fantasma. Lembra? Um sujeito tentando encontrar qual é o buraco. Qual é o objeto do buraco. Não funciona. Como não funciona, ele precisa substituir. Sai o objeto A e entra a demanda. Se eu colocar alguma coisa nesse buraco, não vai ficar faltando. Mas a ideia de colocar um buraco é só para frustrar. Pessoal quietinho, né? Alguma última? Sim. Hum. Dá para pensar S1 e S2 como significante que vem de um dito e entra como ideal de eu, é isso? Não necessariamente precisa ser separadinho assim, mas eu vou tomando os significantes e depois eu articulo eles. Foi isso que eu disse? E o Alfredo marca tanto que é um do grande outro, porque com cada significante que vem, o neurótico supõe que vai formar um, é isso? Porque ele marca muito isso no livro, né? Esse um do grande outro. Qual um? Do IDA. Qual um? Ele fala que o IDA do ideal do eu é um que vem do grande outro. Um mesmo. Um número? É. Ele até fala isso, assim, ele levanta essa hipótese de que ao invés de I, pode ser o 1 no numeral romano. Não é o 1 do Frege? Ai, não sei. Porque se ele estiver falando do 1 do Frege, número... Isso aqui é Parmênides, mas você falando da ideia do 1, por exemplo, né? Como se fosse a ideia isso aqui. Isso aqui. A ideia de fechar um a partir do dito do outro. Tipo, é isso que o outro quer. É esta posição. Entende? Então, ele quer que eu seja este. Porque a própria posição intervalar é... Por que ela é intervalar? E por que o sujeito é barrado? Porque eu ouvi que é para ser isso, mas eu também ouvi que é para ser isso. E aí eu fico nesse... História lá do Lé com Cré, do Goldenberg, ou do... Minha mãe diz para não ser igual ao meu pai. São duas posições. Isso aqui é ser um, isso aqui é ser outro. Mas como o sujeito é barrado, ele é barrado de significação única, de singular, de individualidade. Talvez seja por aí esse um. Aí depois me passa onde está no Alfredo, que eu vejo, eu sei. Beleza? Simples assim. É isso aí, pessoal. Passei um pouquinho, mas obrigado. A gente se vê em agosto. Bom descanso para quem vai descansar e bons estudos para quem vai estudar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.